Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou colorir um desenho que eu mesma vou fazer, baseado neste livro de desenhos da Barbie. Vou colorir com aquarela, portanto tô colocando logo a água para ir dissolvendo as tintas, né, para quando eu for pintar não ter trabalho de sair a tinta, e procurando uma imagem para me inspirar. Eu encontrei essa. Vou marcar algumas partes, né, para passar para o papel, e só para se basear um pouco nas proporções do rosto. Eu não sei desenhar bem, eu não ficar tão perdida, tão à toa, e começar a ter mais coragem para fazer meus desenhos, né, e futuramente ter desenhos autorais. Eu percebo que uma coisa que me trava muito e que me impede de desenhar é fugir mais desses livros de pinturas, o medo de desenhar sozinha, né? Desenhar de cabeça, porque eu acho que vai ficar tão feio que eu me desmotivo de fazer. E a gente muitas vezes esquece que esse momento a gente tem que ser livre, né? E a arte é livre, não é para você estar se prendendo. Até porque se você fica se podando o tempo todo, você não vai crescer nunca. Aliás, eu não vou crescer nunca desse jeito, né? Eu não quero me tornar um artista profissional, eu só quero fazer algo bonito. E nisso de tentar fazer algo legal, acaba que não faço nada por medo. Mas esse livro da Barbie, ele me ajuda muito a ter ideias. O cabelo desse personagem, ele é muito simples, é só umas linhas onduladas, mas parece que é tão simples, mas na hora de fazer se torna para mim quase impossível. Nesse caso, impossível, né? Não ficou nada parecido, eu acho, assim, ficou muito estranho as linhas. Eu acho que precisa soltar mais minha mão, ter mais confiança no traço, né? Porque tá muito estranho. Os olhos eu acho que eu melhorei bastante. Eu fiz uns desenhos um mês atrás, eu acho, e ficou com um olhar tão triste. O meu irmão acha que é porque eu tava triste, mas eu acho que é porque eu não tava sabendo fazer o esboço direito. Aí tava um olhar muito triste. E aí depois que eu fiz as linhas assim mais curvadas, tipo a linha dos olhos, a linha da boca, eu notei que o olhar ficou mais alegre. Gente, eu não sei explicar. Mas assim, vocês encontram vários tutoriais na internet também explicando, de pessoas que têm bem mais experiência do que eu. Eu vou deixar para elas explicarem isso. Quando eu estiver me garantindo mais, eu posso dar aulas. Mas assim, eu descobri que existe essas formas de deixar o rosto com uma aparência mais feliz e com uma aparência mais triste. Então, pessoal, aí já acabei, né, na verdade, de usar a canetinha à prova d'água para desenhar a nossa personagem.
e comecei com uma camada de água nessa folha que não é apropriada para aquarela. Ela é um papel VG texturizado de 180 gramas e não é indicado para aquarela, mas foi muito baratinho na Shopee e eu pretendo não comprar mais folhas grossas de aquarela porque elas são muito caras e aí desmotiva ainda mais eu a utilizar, porque eu fico com pena de destruir a folha, né, porque foi cara. Então eu acho que tudo que nos limita é bom ser evitado. Vou ficar utilizando essas folhinhas aí, porque é muito possível, né? Caso vocês... Eu gosto muito da texturizada, porque fica umas manchinhas mais bonitas. Eu gosto, né? Tem gente que pode não gostar, mas isso eu indico que vocês experimentem. E caso não gostem, é bom a 180 gramas mesmo. E no final, quando estiver secando, quando secar um pouquinho, coloca um pezinho em cima e não vai ficar tão amassado o papel, vai dar certo. E aí eu utilizei bastante camadas, muita água. Eu acho que o papel resistiu bastante. Se eu não me engano, ele não é muito bom, é para marcadores. Esse papel, ele ficou esfarelando. Não lembro direito, pessoal, mas com aquarela também esfarelou, eu lembro. Esfarelou bastante, que já faz um tempo aqui que eu tô narrando o vídeo que eu gravei. Mas assim, para quem tá começando é válido, sabe? Você vai fazer só pra se divertir, pra se distrair. É bacana. Agora, se for para você dar para alguém de presente, é bacana ter uma folha boa, né? Uma folha de qualidade. Então, tá aí eu colorindo, né? Fazendo as camadas. A parte de trás do cabelo, né? Eu coloquei mais escuro para dar essa sensação de profundidade. A parte da frente eu coloquei mais reflexos. Essa menina é como se ela fosse loirinha. E gente, eu era muito ignorante quando eu comecei a estudar sobre desenhos, que eu achava que era só pintar o cabelo de amarelo para ficar loiro, e não, tem que fazer os reflexos, tem que fazer uma parte mais escurinha, né, porque o cabelo ele não é de uma cor só, ele tem reflexos, né, e aí geralmente é mais escuro no topo, as pontas são mais claras, e eu tentei fazer isso nesse desenho. O legal da aquarela também é a mistura de cores. Mistura muito fácil porque a tinta é fininha. Então é legal para você fazer várias cores com muita facilidade. O chato é mais assim a precisão, mas é por isso que eu gosto de utilizar depois os lápis de cores para esses detalhes, né, mais precisos. E também eu acho legal, pode ser que você não goste, porque no final ela quando ela seca sempre fica diferente de como quando a gente pintou. Então por isso é bom esperar secar e fazer mais camadas, esperar secar e fazer outras camadas. Como eu moro num lugar muito quente, então ela seca muito rápido. É até chato, assim, dependendo do que a gente quer fazer. Aí eu tenho que colocar um ventilador próximo e aí ela seca muito, muito rápido. Então, eu faço rapidinho as camadas. E olha só como tá formando as texturas do papel, com essas listrinhas. Parece que eu tô fazendo elas com lápis de cor, mas não,
elas estão se formando. E o bacana de fazer essa base de aquarela é porque as listrinhas vão ficar rosa com vermelho. E se eu tivesse já jogando o lápis de cor por cima, ela poderia ficar branquinho, né, só com a tinta do lápis. Mas assim, isso é opcional. Eu adoro a sensação de colorir por cima da aquarela. Eu gosto disso, dessa sensação. Por isso que eu fiz assim o desenho. Mas assim, vai dar um efeito diferente se você colocar aquarela ou não. Eu também poderia fazer esses detalhes com mais aquarela, em vez de lápis de cor. Eu vi um vídeo da Renata Selle falando que ela descobriu que dava para fazer camadas de aquarela em cima dos marcadores que ela tinha, né? Acredito que sejam os marcadores profissionais. Então, não sei quais eram, mas ela falou que ela fazia às vezes algumas camadas de aquarela em cima dos marcadores de álcool, porque eles não dissolviam, né? Eles resistiam bem e ela usava essa técnica. E dá para usar também uma base de lápis de cor e por cima você faz postar marcadores. Eu gosto dessa técnica, então você vai se descobrindo. Não existem regras. O legal é você misturar diversos tipos de materiais, fazer diversos tipos de efeito. Eu tava vendo também que tem gente que coloca sal na aquarela para formar uns efeitos diferentes. É muito legal. Teve um que eu vi que era espuma. É muito legal. As pessoas são muito criativas. E aí você vai experimentando e vai descobrindo o que é que você gosta. Aí eu tô rabiscando os fios de cabelo. E eu acho que fica muito bom. Os lápis que eu utilizei, se eu não me engano, são todos da Faber-Castell. Tem alguns aí de outras marcas, mas os que eu utilizei nesse desenho, como eu tava gravando, foram os da Faber-Castell, que eu gosto muito. Todos os lápis de madeira que eu tô comprando, eu tô amando. E eu já tenho outro aí para chegar. Logo vamos ter resenha de novos lápis de cores. Porque eu amo lápis de cor e é uma coisa que eu gosto de colecionar. E eu vou colecionar só os de madeira e os de melhor qualidade. Porque eu não vou gastar meu dinheiro com coisa ruim. Tem aí umas pessoas que gostam de experimentar lápis duvidosos. Eu não quero entrar para esse nicho não. Eu quero mesmo colecionar meus lápis que eu gosto, que eu me interesso. Então, e de madeira, né? Não quero mais lápis de resina. E aí, gente, eu puxei aí os fiozinhos da bonequinha. Aí eu acho que ela ficou tão linda. No final, o conjunto de tudo fica tão bonito. Mesmo que a gente não saiba desenhar, eu acho que vale a pena você dar uma atenção, se dedicar, olhar o que é que tá faltando e ir acrescentando com paciência. E aí no final, você misturando cores, fazendo com carinho, vai sair uma coisa bonita. No meu saiu, mesmo eu não sabendo desenhar muito bem. Então esse é o resultado final. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.